Olá, meus irmãos. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, de acordo com cada região aí. Eu estou gravando agora a palestra do mês, que tem como tema a justiça das aflições. A justiça das aflições está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e nos itens 1 a 3. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados aflitos. Ele faz a introdução no item 1 com o Evangelho de Mateus e no item 2 com o Evangelho de Lucas. Diz assim lá em Mateus: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10. No item 2, fala do Evangelho de Lucas, que é semelhante. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas aí tem uma advertência em Lucas também, no Lucas capítulo 6. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 24 a 25. Aqui é importante a gente entender assim, o que é um aflito, né? Aflito é aflições, tribulações, sofrimentos, desgosto, tristeza, aborrecimento, dissabor, infelicidade, dor, amargura e vicissitudes. Né? Mas é importante entender também o que é bem-aventurados. Bem-aventurados, vocês vão ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 170. Então, lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 166 a 170, Kardec fala sobre, né, a reencarnação. Então, são os questionamentos que Kardec faz aos espíritos e eles respondem. Então, na questão 170, Kardec pergunta assim: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Aí eles respondem: espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, quando a gente lê a bem-aventurança aqui, né, Kardec tá fazendo a interpretação, então, de que o espírito bem-aventurado é um espírito puro. Né? Vamos entender o que é isso. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né, há muitas moradas na casa de meu pai, né, fala de que temos 5 tipos de mundos, né, mundos habitáveis, né, para os espíritos. Então, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, diferentes estados da alma na erraticidade e diversas categorias de mundos habitados. Então, lá ele fala assim, de 5 tipos de mundos: primitivo, expiação e prova, né, que é o atual estágio da Terra, regeneradores ou regeneração, ditosos e felizes, celestes e angelicais, ou o reino do céu. Então, nós espíritos somos criados simples e ignorantes e vamos reencarnando nesses mundos, né, até um dia adentrarmos ao reino dos céus. A pergunta do Kardec na questão 170 é assim: nós sabemos que precisamos reencarnar nos mundos para a nossa evolução. Então, se nós precisamos reencarnar, então nesses 4 tipos de mundo aqui, nós precisamos reencarnar. Aqui não, porque aqui é um mundo eterizado, né? Quintessenciado. Então aqui, a pergunta do Kardec é assim: se nós vamos ter que reencarnar nesses mundos aqui, o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Então, depois que ele passou, é que nem escola, né? Passou de cada grau, de cada mundo, depois do seu último mundo que ele reencarnou, o que ele fica sendo? O espírito puro, que vai adentrar agora no reino dos céus. Então, é isso que quer dizer na questão 170.
Então ali, quando a gente está lendo a bem-aventurança, que ele fala assim, ó, bem-aventurados os que choram, né, os que têm fome, toda bem-aventurança tem o que é, né, e depois do porquê. Então assim, ó, os que choram serão consolados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então toda bem-aventurança aqui, que Jesus está falando, né, se refere a espíritos puros, espíritos bem-aventurados. Então o espírito bem-aventurado, ele vem de um mundo, né, de um reino dos céus, ele vem para cá, né, para o nosso mundo, por exemplo, como fez Jesus. Então ele vem aqui resgatar essa humanidade que está atrasada. Então quando o espírito bem-aventurado ele vem para um mundo de expiação e prova, como por exemplo é o caso da Terra, né, haverá sofrimento? Claro que sim. Né? Haverá choro? Porque aqui é o mundo do choro e ranger de dentes, né? Então aqui é o mundo apropriado, né? Ah, nós padecemos de fome e sede, de justiça, né? O expositor Haroldo Dutra sempre fala isso, né? Que neste mundo aqui, né, temos muitas injustiças, mas não tem nenhum injustiçado, né? Então aqui nesse mundo que nós vivemos é o mundo da expiação e de provas, né? É por isso que nós reencarnamos aqui. Por que mundo de expiação e provas? Né? Onde os espíritos são inferiores. Né? A morada dos espíritos inferiores. Então há necessidade do espírito que é inferior, né, a esse mundo reservado aqui. Então se todos nós seguíssemos a vontade de Deus, né, fizéssemos a vontade de Deus, está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, se nós seguíssemos a lei de amor, a lei de Deus, né, seguiríamos a luz e rapidamente chegaríamos ao reino dos céus. O problema é que nós temos o livre-arbítrio. Então no livre-arbítrio nós escolhemos se vamos fazer a vontade de Deus ou não. Não sei se vocês vão lembrar que eu comentei, acho que talvez aqui não, mas numa das minhas palestras eu falo da Gênesis capítulo 3, né, de Adão e Eva. Adão e Eva foi colocado no Jardim do Éden, né, por Deus, e no meio do Jardim do Éden ele plantou, né, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, né, e a árvore da vida. Aí falou assim, olha, vocês podem usar esse jardim como um todo, comer de tudo quanto é fruto, só não pode comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. O que aconteceu? Né? Aí diz que a serpente conversou com a Eva, seduziu a Eva e ela acabou comendo do fruto e ela compartilhou com Adão, né, esse fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o que é isso? É livre-arbítrio. Então a vontade de Deus é que eles não comessem da fruta. Mas o que eles fizeram? O livre-arbítrio foi dado. E aí eles optaram por comer da fruta. Então, é assim, o livre-arbítrio, né, ele é a origem da causa e cada causa tem uma consequência, né? Lei de ação e reação. Então, por consequência, eles perderam, né, a permanência no paraíso. Assim somos nós, né, que reencarnamos, estamos aqui, ó, no mundo da expiação e provas e não seguimos a vontade de Deus. Nós usamos do nosso livre-arbítrio e fazemos aquilo que nós achamos que é, né, segundo a nossa vontade, não a vontade de Deus. E aí nós vamos, em vez de seguir no caminho da luz, nós seguimos muitas vezes para as trevas. Né? E quando a gente cai nas trevas, vem as dores, e as dores fazem com que a gente retifique a nossa jornada, e a gente volta de novo, né, para o caminho da luz. Por isso que muitos espíritos estão aqui reencarnando nesse mundo de expiação e provas, né, por muito e muito tempo, por causa da imperfeição, porque não quer se retificar. Então você imagine que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Mas o ser humanoide mais antigo achado faz 3 milhões de anos atrás.
né? A ciência fala que o ser humanoide é de 150 milhões, né? Mas é, pensemos assim, ó, quanto tempo faz que a gente está reencarnando nesse mundo? Que eu só consegui passar do mundo primitivo para o mundo de expiação e prova. Ó. Esse intervalo aqui, ó, né, demorou 4 bilhões e meio de anos para a gente dar esse passo, para sair do primitivo para vir para cá. Não sei quantas encarnações, né, todos nós tivemos. Né? Alguns já tiveram várias, né, encarnações, mas continua ainda como espírito imperfeito. Né? Então, ali na questão 170, Kardec está perguntando, os espíritos estão falando assim, olha, bem-aventurados são espíritos puros. Lá no livro dos espíritos, né, tem as categorias de espíritos, né, ordem e categoria dos espíritos. Então, a categoria 1 é dos espíritos, da ordem dos espíritos puros. Né? E nós que habitamos aqui nesse mundo da expiação e prova somos os espíritos imperfeitos da terceira ordem. Né? E lá na terceira ordem nós temos várias categorias de espíritos que pertencem a essa escala de mundo aqui. Os batedores, né? Os sofredores, os pseudo-sábios. Né? Então somos todos espíritos ainda imperfeitos. Né? E como espíritos imperfeitos, nós temos que nem bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A nossa interpretação de justiça, né, ainda é daquele que fala assim, olha, a justiça de Deus tarda, mas não falha, né? A gente tem essa consciência, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então a gente tem consciência de que a justiça de Deus tarda, mas não falha, né? Então, mas aí a gente complementa, né? O que aqui se faz, aqui se paga. Né? Então, assim, a gente tem ainda aquele sentimento de vingança. A gente quer que ver aquele nosso outro irmão sofrer junto com a gente. Né? Por isso que a bem-aventurança aqui, ele está mostrando assim, ó, os espíritos que vêm aqui nesse mundo aqui sofrem. Claro que sofrem. Lembra da historinha do Chico, quando o Chico Xavier, né, o Francisco Cândido Xavier, quando ele estava viajando de avião, eu acho que ele estava indo para o Rio de Janeiro, e o avião passou por uma zona de turbulência, né? E aí o avião começou a balançar, foi um tal de cair coisa do bagageiro, e o pessoal começou a gritar que ia morrer, vou morrer, vou morrer. Aí o Chico entrou nessa onda também, né? Ah, eu vou morrer, né? Valei-me Nossa Senhora, né? Então, quer dizer, o Chico Xavier é um espírito elevado, né? Pelo menos que eu reconheça, ele é um espírito de uma envergadura maior do que este mundo aqui que nós estamos. Ele deve ter vindo de mundos felizes ou de mundos de regeneração. Né? Mesmo assim, você vê, ele passa o padecimento, o sofrimento aqui desse mundo. Né? Nós estamos vendo agora a guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? A gente, se você olhar um tempo atrás, lá na Ucrânia, um país da Europa, né? País bem estruturado, bonito, né? Agora todo destruído pela guerra. Né? Então você fala assim, nossa, mas será que essas pessoas merecem passar pelo sofrimento? Por isso que aqui na Justiça das Aflições, né, ó, o item 3 fala assim, as compensações que Jesus promete aos filhos da terra só podem realizar-se na vida futura. Ah, o que é vida futura? Né? Vida futura é a nossa verdadeira vida, a vida espiritual. Né? Nós estamos aqui, né, numa experiência carnal. Nós somos espíritos em experiência carnal. Então, a nossa verdadeira vida é a vida futura. Então, todo espírito já evoluído, ele sabe que esse sofrimento é passageiro. Né? Então, da mesma forma, quando a gente leva os nossos filhos para o posto de saúde para tomar a vacina, a gente sabe que ele vai sofrer, mas sabe que é para o bem dele. Da mesma forma é os espíritos evoluídos. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz.
diz que é para haver mais mérito. Então, nós precisamos sofrer para ser feliz? Claro que não. Não precisaríamos sofrer se a gente seguisse a vontade de Deus, né? Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Olha, parece que é desumano, né? Parece que Deus se compraz dos nossos sofrimentos, né? Mas vamos entender. Quando nós desencarnamos aqui desse mundo, eu falei que a gente está, muito de nós, reencarnando aqui várias e várias vezes, né? Então, assim, não é a nossa primeira encarnação. Nós já encarnamos nesse mundo e desencarnamos, e toda vez que a gente desencarna, a gente vai para a erraticidade. Na erraticidade, nós vamos nos defrontar com os nossos erros e nós vamos nos comprometer de nos retificar, né? Então, às vezes as pessoas não entendem que há necessidade do arrependimento, né? Mas é importante entender assim, ó, existe uma coisa chamada empatia, existe outra coisa chamada compaixão, né? A empatia, né, eu me colocar, né, na mesma situação que o outro, né? Agora, a compaixão é eu sentir o sofrimento daquele que sofre. Então, vou dar um exemplo assim, ó. Por exemplo, a empatia. Eu sou empático, as empresas procuram, né, colocar essa qualidade, né, a empatia como qualidade, para que não haja feudos dentro da empresa, feudos de departamentos. Então, contas a pagar, por exemplo, ele pode começar a criar problemas para aprovar o relatório de viagem do vendedor. Então, é muito mais empático o departamento de contas a pagar pegar o relatório que foi com alguma coisa, alguma informação incorreta, chamar o vendedor e falar, olha, aqui você preencheu, por exemplo, o centro de custo errado. Né? Então, é mais empático ele corrigir, chamar e corrigir com a pessoa do que ficar, né, protocolando, devolvendo o processo, né, criando dificuldade, porque o vendedor precisa do recurso para continuar trabalhando. Então, a empatia é uma qualidade que a empresa busca para manter, né, a ordem e a qualidade na empresa. Mas, né, a compaixão é esse sentimento que a pessoa sente, né, da mesma forma que o outro. Né? A gente está vendo essas histórias aí, esses fatos, né, das enchentes, né, em Petrópolis, ali no litoral norte de São Paulo, né, as enchentes lá em Minas, né, que estão muitas vezes derrubando as casas das pessoas. Né? Quem tem compaixão é aquele que também perdeu a casa, do mesmo jeito. Assim como a mãe que perdeu um filho assassinado, né, vai ter compaixão aquela mãe que também perdeu um filho assassinado. Então, lá na espiritualidade, quando nós estamos na erraticidade, nós vamos nos arrepender dos erros que nós cometemos. Por isso que nós sentimos ali, na verdade, a compaixão. Então, você imagine assim, ó, se eu lá na época da escravatura fui um feitor mau, em que eu pegava o escravo fugitivo, né, e mandava cortar os 4 dedos do pé dele, né, ou eu mesmo cortava os 4 dedos do pé dele para ele não fugir mais, né, quando eu desencarno, vou para a erraticidade, vou me defrontar com meus erros, vou enxergar que isso foi uma falha, foi um erro que eu cometi. E aí eu vou pedir para Deus, né, que na minha próxima encarnação eu possa sentir na pele o mesmo tipo do sofrimento que eu causei. Isso também serve não só fisicamente, como moralmente, né? Nós nos comprometemos
para que o reajuste aconteça. Então, por isso que às vezes você vai ver que a pessoa encarnou nesse mundo aqui, um corpo perfeito, bonito. O rapaz com 23 anos, né, bonitão, né, tá andando de moto lá, de repente sofre um acidente. E desse acidente, ele acaba perdendo exatamente aqueles 4 dedos do pé, né? Então, quando a gente passa a entender que é pelo reajuste, né, do sofrimento que eu casei, que agora eu estou sentindo também, né, é o processo da compaixão. Então, eu estou resgatando os meus débitos, né, de vida passada, porque eu pedi para Deus para que eu sentisse na pele aquele tipo de sofrimento. Né? Por isso que aqui é um mundo de expiação e de provas. Né? Uns vêm aqui para prova, é que na escola, prova é prova, né? A gente estuda, 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 e nós só aprendemos, né? Não só na teoria, mas nós precisamos encarnar para aprender. Né? Então, o que é a prova? Quando a gente entra nesse mundo aqui para a gente aprender na prática aquilo que em teoria, né, a gente já escutou, cansou de escutar. Né? Então, mas não tem expiação também? Tem expiação, como na minha época tinha o pessoal que ficava para exame, ou segunda época, né? Porque não basta só encarnar uma vez, né? Mas tem que passar pela expiação. Então não basta só eu encarnar aqui ciente do mal que eu fiz para o meu próximo. Há necessidade de eu resgatar os meus débitos. E eu tenho que pagar os meus débitos ainda com amor, né? Então, foi meu antigo dirigente da outra casa espírita que eu trabalhei, que ele falava, os débitos de vida passada a gente paga com amor. Né? Então, há 2 formas de fazer o reajuste, né? Ou é de vida passada, ou é dessa vida. A gente tem que procurar entender assim, o sofrimento que eu tenho é dessa vida? Ou é de vida passada? Então, você procure assim, aquilo que te faz sofrer, você procure nesta vida. Então, se a causa estiver nessa vida, então a causa do seu sofrimento está nessa vida encarnada agora. Então, agora, se você não encontrar razões ou motivos para o sofrimento que você tem, então ela é de vida passada, né? Então, por exemplo, eu sou diabético, né? Então, eu sou um espírito imperfeito, sou diabético. Por quê? Por falta do cumprimento, né, da regularidade ou da disciplina da alimentação. Então, eu me tornei um diabético nesta vida. Então, o meu sofrimento nessa vida aqui é a diabetes. Mas o meu pai também teve diabetes quando ele se tornou idoso, né? Então, é hereditário? Não, mas pode até ser, mas é dessa vida aqui. Né? Eu não tenho a diabetes que me trouxe da outra vida, não tenho isso. Então, assim é com o hipertenso, né? Ou senão, assim, às vezes a pessoa também vem para essa vida aqui e perde a visão, né? Tem gente que vai perdendo a audição, né? Porque a causa muitas vezes está nessa vida. Mas tem aquele que veio de outra vida para essa aqui e já nasce cego, ou já nasce surdo, né? Ou às vezes tem uma deficiência neurológica, mental, né? Que é consequência daquilo que se pediu no projeto reencarnatório que foi feito. Né? Porque eu fiz mau uso da minha inteligência, mau uso do meu conhecimento, que né, a meu pedido, pedi para que Deus me deixasse sem. Né? É lógico que existe a questão dos sofrimentos compulsórios, tudo, né? Mas não podemos generalizar também tudo, né? Aqui fala assim, ainda continuando, né? Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se.
Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, né? Por isso que Jesus ensina através da bem-aventurança. E hoje, considerando-os superficialmente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, assim, por nosso entendimento, né, às vezes a gente tem que entender assim, nós estamos nesse mundo da expiação e prova, né, devemos entender desse jeito, né, que as virtudes, todas as virtudes, elas são crescentes. Então, em todos os mundos em que nós vivemos, nós vamos aprender, né, a virtude, ela vai crescendo de forma gradual. Aí, assim como a caridade, que a gente fala, a caridade tem 3 fases da caridade, a verdade também é, né? Assim como a inteligência, né? Tem uma oração que fala assim, ó, que é a oração de Caritas, né? Que fala assim, ó, se uma fagulha do amor de Deus, né, caísse sobre a terra, abrasaria a terra. Agora você imagina que se uma fagulha do amor, né, da inteligência, né, porque inteligência? Porque o conceito que os espíritos nos explicaram sobre Deus é que Deus é a inteligência suprema, causa primária ou causa primeira, né, como diz o seu José do Jeff, né, causa primeira de todas as coisas. Então, a inteligência de Deus, né? Se viesse uma fagulha da inteligência de Deus sobre nós, nós seríamos altamente inteligentes, né? Mas nós temos aqui nesse mundo graduações de espíritos com graus de inteligência diferentes. Por isso que tem uns que tem, não tem nada a ver com moral, né? Então, o cara às vezes é altamente inteligente, mas é voltado para o mal, né? Por isso que tem gente que é rico, mas não faz nem um pouco de caridade. Então, se você entender assim, ó, lá na época do Moisés, né, a pessoa tinha um grau de moralidade. Na época de Jesus já era um outro grau de moralidade e de inteligência. Na nossa época também. Então, você entender assim, ó, a criança que vai para a escola vai aprender aritmética, ela não começa a aprender aritmética pela multiplicação e nem pela divisão. Ela começa. Imagine vocês, há quanto tempo vocês demoraram para aprender a regra do somar, para depois começar a aprender a regra do diminuir. Para depois que tiver aprendido os dois, vai aprender a de multiplicação. Então nós vamos crescendo o nosso conhecimento, né? Então a verdade é a fé raciocinada, é da mesma forma aqui nesse mundo. Então, na infância da espiritualidade, é cabível você falar que assim, ó, por exemplo, nós estamos chegando na época da Páscoa, né? E na época da Páscoa, eu vou no mercado lá, eu vejo aquele monte de ovos de Páscoa, tudo penduradinho lá, de chocolate. Mas tem gente que fala para a criança uma verdade que aquilo lá é um ovo que o coelho botou, né? De 180 gramas, 250, de meio quilo, até recheado. Então você imagina assim, isso é uma verdade que para a infância, né, ela aceita. Mas um adulto com mais de 40 anos, não é possível que vai acreditar que um coelho possa botar um ovo ainda de chocolate daquele tamanho. Então aquilo não é verdade para nós, adultos. Para uma criança pode até ser. É à medida que ela vai crescendo, né, ela vai deixando essas verdades que foram contadas para ela, porque ela deposita a crença naquele que transmitiu. Então, assim como é com a cegonha, não é possível um adulto com mais de 40 anos acreditar que a cegonha vai trazer o próximo filho. Não, o próximo filho é feito pela responsabilidade do casal, não é? Assim é também com o Papai Noel. Então a verdade, como uma virtude, ela ainda se constrói nesse mundo de acordo com a evolução de cada espírito. Cada espírito aqui nós temos nesse mundo da expiação e prova, é um mundo imperfeito, né?
Então, assim, nós somos todos imperfeitos desse mundo? Somos, eu também sou. Né? Você vê que eu tenho dificuldade de admitir, né, que a diabetes, né, que eu tenho diabetes, né, que eu ainda vou dizer assim, a culpa da minha diabetes pode ser do meu pai, né, como eu comentei, né? Isso é uma imperfeição, né? Por quê? A diabetes é minha, a responsabilidade é minha, eu cometi a falha, né? Então, como consequência, né, lei de causa e efeito, eu sofro hoje, né, por um problema chamado diabetes. Outros têm problema de pressão. Cada um tem o seu grau de imperfeição aqui nesse mundo. Outros têm intolerância à lactose, outros têm intolerância ao glúten, né? Então, cada um de nós, né, tem uma cunhada que não pode nem comer camarão, né? Por quê? Mas Orlando, isso daí, sabe o que é? Isso aí é alergia, né? Então, a gente tem o nome que a gente quer dar para todas essas coisas, mas são imperfeições da nossa vida agora, né? Mas poderia ser de outra vida passada. Vamos investigar, né? Então, assim, nesse capítulo ele está falando assim, Deus nos dá a oportunidade, né, de estarmos aqui, nesse mundo de expiação e prova, né? Mas não é possível que a gente está aqui, 3 milhões de anos para passar de primitivo para expiação e prova. Não é possível, né? Então, todos nós que estamos aqui, nós temos que evoluir, né? Temos que aprender. Nós temos uma jornada de amor para se cumprir, né? Por isso que Jesus fala, né? Amai-vos, né, uns aos outros enquanto estás a caminho, né? Ou nessa jornada aqui, né? Ama teu inimigo, né? Jesus vem trazer uma doutrina de amor que muitas vezes a gente não pratica. A gente acha que a gente deve amar somente aquilo que gerou de mim, né? Não. Temos que amar a todos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei ou vos tenho amado, né? Assim fala Jesus, não é? Então, a prática do amor, né, ela tem que prevalecer. Esse mundo só vai mudar para ser um mundo de regeneração depois, né, que a espiritualidade desse mundo evoluir. Então, enquanto os espíritos desse mundo forem atrasados e imperfeitos, ainda esse mundo continuará sendo um mundo de expiação e prova. Aí não pense que o mundo de regeneração é um mundo de felicidades. Não, o mundo de felicidade é lá na frente, é depois de regeneração. A regeneração é um mundo onde o bem e o mal coexistem, né? Então, assim, o que é o bem e o mal coexistem? Então, existe o mal ainda no mundo de regeneração? Claro, imperfeitos, né? Também. Vai ter os ciúmes, ainda vai prevalecer o ciúme, né? A inveja, né? Vai ter, só não vai ter aquele espírito que aqui nesse mundo de expiação e provas tem ciúmes e mata pelos ciúmes, o feminicídio, por exemplo, né? Lá no mundo de regeneração já não vai ter isso. Então o espírito ele vai ter ciúmes, mas ele vai entender que a responsabilidade, né, é moral, é daquele espírito que está falhando e não dele, porque ele casou, ele ama, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de entender assim, quem é, né, o meu espírito com quem eu tenho que me reajustar. Né? Lá na erraticidade a gente tem isso claro, com quem que eu tenho que me reajustar. Mas quando eu reencarno aqui nesse mundo, eu já não sei mais com quem. Quem são os meus inimigos de vida passada? Geralmente o inimigo de vida passada é aquele que quando você encontra, você ama, que você encontra, você se identifica, você olha assim, você fala assim, nossa, esse espírito aí é tudo de bom, né? Olha, ele pensa até diferente de mim, mas nossa, que cabeça que ele tem, que coração, olha que beleza que ele é. E a gente se apaixona, né? A gente se apaixona exatamente para que o amor, né, exista, para que os nossos débitos sejam pagos através do amor, né? Então, por isso que muitas vezes nós corremos, né? Na minha época ainda a gente namorava um tempo, depois noivava e depois casava. Agora não, agora já não tem nem noivado,
né? E alguns não têm casamento, uns já conhecem, depois de 2, 3 dias já está levando para casa para morar junto. Tanto é essa vontade de resgatar os débitos de vida passada. E aí a pessoa entra apaixonadamente, né, para pagar os débitos rapidamente, né? Então, depois de 3, 4 anos, né, o casamento já está fracassando, né? E a fila de reajuste é grande, por isso que tem gente que separa e já vai pegar o próximo da fila, né? Então, tem essas coisas, mas a persistência, né, faz parte da quitação dos débitos, né? Eu espero que tenha dado para entender que a justiça das aflições é a oportunidade que Deus nos dá através da reencarnação para que a gente resolva, né? Elimine os nossos sofrimentos da nossa vida. Então ninguém fica junto com o outro para sofrer, né? Que a paz de Jesus possa permanecer no nosso coração agora e sempre. Tudo de bom para vocês.